O aquário agora está com 30 dias. Estão 30 dias no aquário. A água está limpa ainda. Eu tenho colocado o alimento na quantidade suficiente para as fêmeas e para os filhotes. E então, se eu as coloquei mais ou menos uns 4 meses, agora elas estão com 5 meses, já com 4 a 5 centímetros as fêmeas. E elas estão vivas, as 5 fêmeas, e os filhotes continuam crescendo. Eles têm mais ou menos uns 20 dias, ou mais, uns 25 dias, 20 a 25 dias. Foi logo quando o aquário foi montado, elas pariram os filhotes. Dessa experiência, a coisa mais imediata é a serenidade do aquário, sem machos. As fêmeas são tranquilas demais, super tranquilas. Elas ficam em duplas, depois ficam em trios, depois ficam todas juntas, depois cada uma isolada. Mas não tem nenhuma turbulência na água, não tem nenhum ataque, nenhum conflito. Os machos, eles são menores que as fêmeas, bem menores, eles não ultrapassam os 3 centímetros, 3,5. E eles deixam o aquário totalmente elétrico, eles são totalmente hiperativos. É o tempo todo procurando as fêmeas sexualmente e brigando com outros machos. Mas isso vai acontecer nesse aquário. E se o Criador permitir que não morra nenhum, vamos ver se a gente consegue fazer com que um desses filhotes chegue à idade adulta como macho. Aí a gente vai ver o aquário tumultuado. Mas a ideia é essa mesmo, é a de fazer com que os filhotes cheguem à idade adulta. Então já são 30 dias de aquário. Vamos ver como vai ficar. Eva é uma personagem da cultura humana, uma personagem da origem do ser humano. O ser humano tenta explicar as primeiras comunidades humanas, como elas existiram, o que as fez existir, como elas se formaram. E a explicação mais comum é a de Eva e de Adão, duas personagens iniciais. Mas é uma coisa complicada, principalmente depois das pesquisas da biologia que apontaram uma origem evolutiva da espécie humana. Então, não necessariamente foi um casal os primeiros seres humanos. Vamos imaginar que fossem 5 Evas, por exemplo. E que a partir de uma delas o cromossomo X, Y, tenha se firmado como o divisor genético. Mas é uma explicação bem fantasiosa essa. Eu acho que deveria ser uma alegria para o ser humano conseguir buscar a sua origem. Acho que explicar a origem deveria ser algo alegre. O ser humano é um ser animal que trouxe novos elementos para a criação, para o mundo, para a Terra. E uma das criações mais importantes foi a ética. O ser humano criou a ética, inventou a ética. Pelo menos é os registros que nós temos. Solidariedade, altruísmo, paz,
pacificidade, organicidade, racionalidade. A sociedade contemporânea capitalista, ela é completamente racional, toda a estrutura racional. E é uma racionalidade que demanda conjunto de relações sociais. Mas a gente não consegue ver o problema da nossa origem biológica. Não é tão problemático assim. A não ser quando a gente frequenta algum local religioso e aí o problema da origem é recolocado, seja num culto evangélico, seja numa missa católica, seja numa sessão espírita, seja num ritual do candomblé. O problema da origem do ser humano é recolocado novamente aos olhos de todos, assim. Aquele problema escancarado, de onde nós viemos. E as explicações vão trazendo mais lucidez, talvez. Bom, mas esse aquário aqui, 30 dias de aquário. E são as 5 fêmeas. E agora tem provavelmente uns 10 filhotes vivos circulando pelo aquário. Eles já não têm medo das mães porque eles já são rápidos para fugir delas. E elas também já não atacam essa presa tão grande. Eles são ainda minúsculos, mas comparando com o tamanho que eles tinham, eles nasceram bem pequenos, na verdade. E agora as fêmeas não perseguem eles. Talvez a perseguição inicial das fêmeas aos próprios filhotes seja uma forma de testar a capacidade de sobrevivência deles. Mas só que ela come realmente os filhotes que ela consegue abater nos primeiros minutos do nascimento. Se o filhote consegue esconder, ele consegue iniciar um desenvolvimento. E o aquário agora está com bastante planta, bastante raiz. As plantas estão deixando raízes, tentando alcançar alguma coisa no solo do aquário. Esse aquário, 30 dias com água, ela já evaporou bastante, cerca de uns 5%. Uns 3%, 3 a 5% de água evaporada. Tem que repor água, mas ele está sem o filtro funcionar, tá sem nenhum aparelho, tá só com a luz ligada 8 horas. E o aquário está numa tranquilidade imensa. Realmente as fêmeas, elas são muito tranquilas entre si. Eu ainda não as vi se procurando sexualmente, como os machos fazem. Mas elas ficam juntas, próximas umas das outras. E elas percorrem o aquário inteiro, estão bem tranquilas, já são fêmeas 5 meses, bem adultas. E essa primeira reprodução que elas tiveram logo no início da montagem do aquário, até agora estamos tendo sucesso com ela, porque os filhotes estão vivos. E eles já demonstram movimentos bem autônomos. Eles formam um pequeno cardumezinho e já convivem com as fêmeas sem temer. Mas ainda não é possível saber se eles são fêmeas ou machos. Então, cerca de 20 dias, 20 e poucos dias de nascimento, ainda não é possível saber do guppy se ele é fêmea ou macho, das condições que eu coloquei aqui desse aquário. Talvez em algum ambiente com maior quantidade de alimentos ou melhores condições desse aquário, os guppies possam atingir em 20 dias um tamanho maior. Porque na sociedade dos guppies, a alimentação ela é o elemento primordial da organização social desses peixes. As fêmeas elas se reproduzem abundantemente quando tem alimento
constante no local onde elas estão. O guppy é um peixinho muito amistoso, ele não teme o ser humano. É possível criar uma convivência tranquila e realmente a questão do dimorfismo sexual ela é extremamente determinante nessa espécie, pelo comportamento que se pode observar no aquário. Como eu já disse, da presença dos machos, a ausência dos machos, ela muda completamente a forma do guppy, né? Os movimentos do coletivo. Mas eu imagino que o sêmen que essas fêmeas elas armazenaram no local onde eu as trouxe, já na idade de 4 meses, a quantidade de sêmen que elas armazenavam talvez dê para umas 3 gerações, 2 ou 3 gerações. Essa foi a primeira, logo na chegada do aquário. Não é possível saber de quais fêmeas são os filhotes. Não tem como, eles têm aparência idêntica, todos eles. E todas as cinco fêmeas colocadas nesse aquário tinham algum grau de inseminação, de algum grau já de gravidez, digamos assim. É uma espécie ovovivípara e os ovos eles são incubados dentro do abdômen da fêmea e os filhotes são liberados já nadando, porém bem primitivos, bem básicos, como um saco alimentar, uma caudazinha. E eles são muito pequenininhos quando nascem. Vamos ver como vai ser o comportamento do aquário, como ficará nos próximos 30 dias. Vamos tentar observar se há uma evolução no crescimento dos filhotes. Até agora eles estão bem adaptados ao aquário.